Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos lá no item 11. Item 11, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Aí é uma oração de um espírito que foi encarregado de esclarecer esse texto que nós acabamos de ler, o Evangelho que nós acabamos de ler, o Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Continuando aqui. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então esse Espírito está aí colocando a opinião dele a respeito do texto, os pobres de espírito. E ele trata da humildade. Então, como podemos definir a humildade? Humildade é a virtude que nivela todos os homens, ou seja, iguala todo mundo. E elimina a ideia de superioridade, um em frente ao outro. E isso faz com que o homem, ou os homens, progridam e se aproximem de Deus. Então a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. A maioria de nós não lembra do próximo, né? Podemos ser caridosos com o próximo sem humildade? Não, pois este sentimento nos diz que somos todos irmãos e que devemos nos ajudar uns aos outros. Assim, nos conduziremos ao bem. Sem a humildade, nos cobrimos de virtudes que não temos. É como se usássemos um vestuário para cobrir uma deformidade do corpo. Continuando o nosso texto, o orgulho é terrível adversário da humildade. Se Jesus prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhe retira, o acusam de injustiça. Irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? Então esses se julgam pelo que têm, e quando perdem, culpam a Deus. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribua nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio
Ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual ou infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a esse miserável coberto de andrajos. Vã utopia de pseudos filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham. Mas despimos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o senhor e dos seus escravos. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e infeliz como ele? Que também não haja pedido esmolas. São eternas as riquezas? Não desaparece quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então, o Espírito está lamentando aqui aqueles que não conseguem entender essas coisas, que acham que ter riqueza é ser superior àquele que não tem nada. Então, é possível sermos humildes sendo orgulhosos? Não. A humildade nos eleva moralmente, possibilitando-nos a um progresso mais rápido, enquanto o orgulho representa um grande obstáculo a essa caminhada. Orgulho é o terrível adversário da humanidade. Pode haver humildade na riqueza? Sim. A riqueza por si só não é um mal. Torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que lhe damos. O importante é que não inspire orgulho e nem cause obstáculo ao desenvolvimento moral. A riqueza nos leva à tentação e à fascinação, mas, quando orientada pela humildade e regulada com critério e moderação, torna-se origem de um grande bem. Então não é proibido ser rico. O problema é o que fazer e como fazer com essa riqueza. Quais as consequências do orgulho? Transtornos na vida social, rivalidade das classes e dos povos, intrigas, ódios, guerras, etc. É imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos cujo resgate é doloroso e transcendente à encarnação presente. Então, o orgulho faz com que adquira débitos que vai ultrapassar essa encarnação. O orgulho tem coberto de sangue e ruínas este mundo, e é ainda ele que origina os nossos padecimentos no além-túmulo. Então é isso que nos faz sofrer ainda no além-túmulo. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos? Talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis de ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então as riquezas, os nomes pomposos,
não serve de nada. Mas a caridade e a humildade, sim. Isso vai dar títulos e poder na vida futura. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és, e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Então aqui ele está se referindo a uma mãe que sofre, que passa fome, que tem frio, mas que humilha-se e vai pedir um pedaço de pão. Aí são os pobres de espírito, aqueles que se humilham. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Ó criança, cala-te. Se soubesse quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons desta orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Então se referindo a uma donzela, uma jovem, um adolescente que acha que tudo é alegria, festas e roupas, né? E não vê o sofrimento que aquelas pessoas têm escondido, embutido. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vos recompensar? Suporta com coragem as humilhações dos homens. É ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que Jesus volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegueis como outrora, caso Deus vos concede essa graça. Chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho da Gólgota. Então o que ele está dizendo é que podemos fazer o que faziam ou fazíamos em outras reencarnações quando Jesus estava aqui. Será que ele voltar por uma segunda vez, vamos fazer tudo de novo? Vamos condená-lo de novo, fazer ele caminhar novamente o caminho da Gólgota? Continuando. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo
que começaram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. Jesus vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonaste. Exemplos, preceitos, concorrendo para isso com as vossas paixões, fizeste um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricaste é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Então, novamente, ele está dizendo que somos os mesmos daquela época, da época de Jesus, da época de Moisés. Fizeram um bezerro de ouro e agora estamos fazendo um Deus a nosso modo, a nosso gosto. Um Deus que nos atenda do jeito que queremos. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formado uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos traz, que o eleito somente se depare em seu caminho as palmas que aí tenha deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico da ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. E assim seja. Le Cordier, Constantina, 1863. Então esse Espírito nos dá aí uma grande informação sobre o que é ser pobre de espírito e como estamos vivendo atualmente, construindo um Deus a nosso modo. Por que existe o orgulho? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo os seus semelhantes. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. A inteligência desprovida do suporte moral do Evangelho gera sentimento presunçoso de superioridade, levando, consequentemente, à insubmissão a Deus. Então, o orgulho, ele é em decorrência da nossa ignorância, do nosso desconhecimento do Evangelho. Ele é um germe e gera um sentimento de superioridade, um sentimento de presunção. Devemos estudar, devemos seguir o Evangelho, praticar o Evangelho, para que não sejamos orgulhosos. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 7. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.